Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fernando Manoias e minha personalidade não é um transtorno. E aí, tudo pessoal? Aqui é o Rafael do Manoias e a minha personalidade talvez seja um transtorno. Aqui é a Juliana e a personalidade é fixa ou ela muda? Uma boa pergunta. E a paranoia de hoje é: o que é personalidade? Estamos aqui com o Renato. Quer se apresentar um pouquinho? Não, obrigado. Não. Não, Vocês vão me conhecer hoje. Essa personalidade é um transtorno. Vocês vão me conhecer, exato. Exatamente. O que deixa pra lá. Caramba, é muito difícil falar sobre eu mesmo. Eu não consigo falar sobre mim. Depois vocês E com 3 psicólogos te olhando. Então. É pior ainda, né? Eu acho que mais vocês fácil. têm que puxar assuntos e... O que eu faço? Acho que fica mais fácil pra mim. Me chamo Renato. Eu fiz ADM. Filhos de pais imigrantes que vieram da Coreia. Legal. Tá Acho que ótimo. isso é ótimo. Muito bom. A ideia hoje é falar Casado com minha esposa, Erika. Que bom que é casado com a esposa. Ela virá um dia aqui no podcast, inclusive. Sim, com certeza. Sim. Nossa, é muito difícil de falar sobre Sobre a gente, né? Só pra complementar, minha primeira vez que eu tô aqui falando na frente de um microfone, de uma câmera, então, tipo... Foi tranquilo. Se render, ótimo. Se não render, Pra nós é a segunda vez, então a gente tá no mesmo barco. Tá tudo bem, tudo certo. Então a ideia é falar sobre personalidade e pra isso nada melhor que trazer um teste de personalidade que é validado cientificamente, não é quando você nasceu no dia e horário, né? Na horóscopo. Sociologia, no horóscopo. Eu achei que a gente ia falar de horóscopo Ciência. aqui. Não, a gente pode. Fala mal. Também, né? Se for mal, a gente pode. O que o Fernando colocou de personalidade, eu acho que é legal a gente começar explicando o modelo, né, que a gente usa de personalidade. O modelo mais conhecido e o que a gente tem mais evidência científica é o modelo dos 5 fatores. Eles também chamam de modelo Ocean. É uma sigla bonitinha, assim. E uma coisa interessante sobre o modelo Ocean é que ele foi desenvolvido com base na ciência da personalidade, mas muitas redes sociais implementaram ele nos seus algoritmos de reconhecimento. Então, por exemplo, o Facebook coleta informações seguindo o modelo Ocean, o Instagram também. Então, é meio creepy pensar nesse sentido de que todas as redes sociais fazem testes de personalidade constantemente de todas as pessoas que usam as redes sociais. Nossa, Rafael, então eles leem a nossa personalidade? Eles não só leem a sua personalidade, como eles preveem a sua personalidade, e é por causa disso que eles conseguem te mandar os ads que você quer, com os cliques que você quer, na hora que você quer. Tipo, o algoritmo é tão bom que ele sabe qual é o horário do dia que você mais usa o celular pra mandar notificação, pra mandar propaganda entre os stories do Instagram, por exemplo. Então a gente pode dizer que muitas vezes esses aplicativos, eles conhecem muito mais a gente do que a gente mesmo tem noção? É praticamente certeza, né? O Facebook sabe muito mais sobre você do que qualquer pessoa no mundo saberia, porque... Tem umas pesquisas que mostram que sabe mais que o próprio psicólogo da pessoa. Não, mas é claro, porque... Pensa assim, o seu celular tá com você em todo momento. Qualquer lugar que você vai, tá rastreado, entendeu? Quebra o celular, né? Não, essa é uma tangente que eu puxei, não sei porquê, mas... Não, mas mas me lembrou uma pesquisa que o algoritmo, ele consegue ver se você tá com sintomas depressivos através das cores das fotos que você posta. Não, sim, e tem até e aí entra num dilema moral de que se o Facebook prevê que você está prestes a ter um episódio depressivo, ele devia te alertar ou não? Ele devia alertar as autoridades ou não? O Instagram me alertou. Sério. Ele posta, tipo, você está bem? Mas foi isso mesmo. Eu tava postando... Tem um artista muito bom. Todos os desenhos, as artes dele são... Deu alerta depressivo. Deu. Eles são bem depressivos, assim. Aquele que você manda. Ele gosta de... Esse artista é muito bom. De desenhar angústia, né? Então, só que ele desenha de uma forma tão boa que você olha aquilo, você fala, mano, é a representação exata dessa angústia. Porque ele dá um nome. É muito bom. Eu tava compartilhando muito isso. Aí o Instagram foi e me mandou uma mensagem: você tá bem? Sabe? Tipo, uma notificação pra mim. Tipo, alguém tá avisando que você tem alguns sintomas, sei lá, depressivos. Aí, tipo, mandando ajuda, busque ajuda. Aí eu fiquei, gente, eu tô bem, eu só tô compartilhando arte. Mas ele vai interpretando que você tá com sintomas depressivos. E me deu um alerta. Aí eu fiquei tipo... Gente, que bom, né? Porque poderia ser, mas que bom. Que ruim, né? Que bom. Que bizarro. Exato. Eu não enxergo da forma positiva isso. Não? Por quê? Porque, imagina, se um computador te consegue te descrever tão bem, que significa que
que a própria pessoa não sabe o que ela tá sentindo. Imagina, aí um computador às vezes consegue entender isso e te compartilhar falando que você tem uns sintomas de depressão. Nossa, o negócio é muito fundo, né? Olha só, pensa numa coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente tá vivendo a nossa vida, é como se a gente estivesse no meio de um furacão. Então, muitas vezes, dentro do meio, lá no meio do furacão, a gente tem uma visão das coisas. E, às vezes, é tranquilo ali dentro. Só que a gente não faz ideia que tá acontecendo um furacão de coisas ao redor. Muitas vezes, quando você tem um olhar imparcial, e aí por isso que o psicólogo é interessante nesse sentido, e o algoritmo tá fazendo exatamente isso nesse sentido, quando você tem um olhar imparcial, você consegue ver outras facetas desse furacão. Então, muitas vezes, você não se perceber é algo super comum. Ainda mais quando você tá tendo sintomas depressivos, sintomas ansiosos. É normal você não se perceber, você perder essa conexão consigo mesmo e não perceber que você tá apresentando esses sintomas. Agora, quando você vem com uma visão fria, então um algoritmo que vai olhar friamente para isso, ele consegue desvendar esse furacão que tá ao seu redor. Mas aí eu acho que entra muito uma questão de como o algoritmo tá programado para ser usado, né? Porque é aquilo, eu acho que o algoritmo prevê que você vai ter um episódio depressivo, beleza, não tem problema. Mas tem duas abordagens a partir daí, né? Ele pode fazer isso que o Instagram fez, te dar um alerta e falar, olha, você precisa de ajuda, né? Se você tá precisando de ajuda, tá acontecendo alguma coisa. Mas o outro lado disso é prever que, por exemplo, quem tá passando por um episódio depressivo consome mais bebida alcoólica e colocar mais propaganda de bar, de bebida. Então, e aí você tá alimentando, tipo, aí você tá usando um comportamento que você sabe que a pessoa tá tendo pra, ó, eu vou mirar porque eu sei que essa pessoa vai ter uma propensão maior de consumir esse produto que eu tô vendendo, ou que o meu parceiro tá vendendo. Se a gente for pensar de forma otimista, né, seria ótimo que todo algoritmo pudesse alertar a pessoa. Tem pesquisas que querem usar, tipo, as informações do relógio e fazer pesquisas de, tipo, pessoas que têm, sei lá, são ativas tanto X horas por dia, batimento cardíaco X horas, sei lá, qual que é a média, quais que tem mais propensão para ter, tipo, um ataque cardíaco, algum problema, e divulgar isso para questões, para saúde pública, né, pra você conseguir prevenir quem tem todo a condição para infartar, e você começa, tipo, ó, você tá, né, mas isso é o algoritmo trazendo isso. Então, se a ideia é ajudar, beleza, agora essa ideia é, beleza, o cara tem depressão, vamos vender álcool, né? O cara tem ansiedade, vamos colocar mais notícias de ansiedade pra ele ficar cada vez mais buscando isso, sabe? E ficar piorando, entrando no limbo da sintomatologia. Mas o problema é bem esse, né? O algoritmo e a empresa não tá tão interessado em te fazer melhorar. Eles fazem isso, tipo, porque tem agências reguladoras que estão lá falando, olha, se você identifica que o cara vai se matar, você não pode fingir que não viu. Mas o objetivo final da maior parte desses algoritmos é vender. É tipo, eu quero saber quem é você para saber o que eu vou vender para você. Sim. E é assustador no ponto de que, tipo, às vezes seu celular tá, sei lá, bloqueado, você fala, eu preciso comprar, trocar o farol do meu carro. 10 minutos que você tá rodando no Instagram, vai ter lá a loja de trocar o farol do carro. E eles conseguem essa informação. Exato. Triste, né? Assim, se o objetivo é instaurar a paranoia totalmente, tem um documentário na Netflix muito bom. No podcast certo, né? Maravilhoso. Que é o... Não, tem um documentário... Exato, se todo mundo quiser ficar muito noiado com isso, tem um documentário na Netflix chamado, eu acho que é Social Network, alguma coisa assim. Inclusive a gente... Que a gente fez um episódio no nosso grupo de pesquisa, até discutindo sobre isso, porque eles trazem os desenvolvedores do Facebook, do Instagram e etc. E todos eles falam, minha família está banida de usar estes aplicativos, porque a gente sabe o que está por trás do algoritmo. E são coisas assustadoras, assim. É um documentário que vale muito a pena assistir, mas que você fica um pouco paranoico, assim. Você passa uma fase paranoica logo depois que você termina de assistir. É aquele aplicativo. Exato. Você vai terminar de assistir, você vai desinstalar o Facebook, desinstalar o Instagram, desinstalar o Twitter, vai passar uma semana, você vai perceber que é tipo droga, você não consegue viver sem, e você vai reinstalar. Mas é o dilema das redes, esse? Isso, dilema das redes, tá? Muito bom. Realmente aconteceu isso comigo. Vale a pena assistir pra quem tiver interesse, mais aprofundar mais nesse lado, mas com parcimônia. Assim, se vocês têm tendência à persecutoriedade e ansiedade, eu recomendo que vocês alertem o terapeuta antes de assistir. Assistir Stranger Things. Mas, depois dessa tangente gigantesca... Pequena tangente, exato, né? Voltando. Então, mas por isso que o modelo de personalidade Ocean, ele é muito famoso e muito utilizado, né? Ele praticamente norteia todas as ações de marketing justamente porque ele funciona muito bem. E aí o modelo, dentro dessa sigla Ocean, eu vou pegar a colinha aqui porque eu não lembro as expressões certinho, mas ele fala de abertura, que é o O de openness,
consciousness, que é conscienciosidade na tradução, nunca lembro direito a tradução. Extroversão. O outro, agreeableness, qual que é a tradução? Eu nunca lembro. Tem socialização, neuroticismo e realização. Vou descartar. Não. Mas é abertura, conscienciosidade, extroversão, aí o agreeableness é o quê? Agradabilidade? Eu acho que é socialização. Traduziram pra socialização. Traduziram pra socialização. Socialização e neuroticismo. Então são essas 5 facetas da personalidade que explicam de formas diferentes o comportamento de cada pessoa, né? Então, dentro dessa linha, por exemplo, a abertura seria a propensão da pessoa de aceitar novas ideias ou de buscar novidades na vida, né? Então, o quão aberta ela está para novas experiências, o quão aberta ela está para novas ideias, o quão disposta ela é em discutir assuntos que normalmente não fazem parte da realidade dela, né? O quanto ela está aberta a conhecer coisas novas. Neuroticismo, por outro lado, é uma necessidade um pouco mais primordial de o quanto ela gosta de controlar as coisas na vida dela, o quanto ela se incomoda quando as coisas não vão da forma que ela gostaria que fossem, o quanto... Mas o ponto é exatamente esse. Será? Né? Quando a gente fala de personalidade, eu acho que uma coisa muito importante de destacar é que, assim, não tem personalidade boa e personalidade ruim. A ideia dos 5 fatores é exatamente essa. Você pode ter alguns fatores que estão adequados e que funcionam para o seu dia a dia, outros fatores que talvez estejam um pouco deficitários, que precisem de alguma espécie de estímulo ou até mesmo ajuda terapêutica, mas não tem aquela coisa de, você tem uma personalidade, sei lá, tóxica e tudo em você é ruim, blá blá blá. Não, você sempre vai ter a ideia é que você sempre vai ter algum fator que esteja na média, algum outro fator que talvez esteja abaixo da média, algum fator que esteja acima da média. Mas o mais importante é ver o quanto isso impacta na sua funcionalidade e no seu bem-estar. Você pode ter, sei lá, um neuroticismo super alto, ser uma pessoa super ansiosa, mas você aprendeu a lidar com aquilo, você faz terapia, você faz acompanhamento psiquiátrico, ou se precisar, talvez nem precise. Você alterou a tua vida, a tua dinâmica exatamente para lidar com esse alto neuroticismo. Então, isso não incomoda, né? Não é um problema você ter um neuroticismo alto. E essa é a questão da personalidade. Não é um teste que a gente vai virar e falar, olha, você tem X problemas. Não. A ideia do teste de personalidade é sempre falar, olha, essa é a forma mais aproximada que a gente consegue ter de como você funciona. Baseado nisso, o que a gente precisa mudar na sua rotina, mudar na sua forma de se comportar, para que você sofra o menos possível, para que você seja o mais funcional possível. Essa é sempre a ideia do teste de personalidade. Interessante. O que você tem pra compartilhar sobre a minha personalidade? A gente aplicou esse questionário, corrigimos e vamos te dar a respostinha. Aproveitando que você falou de neuroticismo, o seu deu muito alto. Meu? Eu sou pra caramba, neurótico pra caramba. Muito alto. Deu muito alto. Tipo, quanto de 0 a 100, assim? 94. Nossa! Sério? Bem alto. Bem alto. Muito alto. Esse foi um dos resultados que a gente achou interessante. Uhum. E aí, cada fator ele tem uns subfatores, né? Então, a soma de subfatores dá o total desse fator. Certo. Então, dentro de neuroticismo, a gente tem 4 fatores, que a gente chama de vulnerabilidade, instabilidade emocional, passividade e falta de energia. Você quer um... Eu queria porque vocês estão falando para tudo... anotar. Estão falando... Só um minuto. Valeu. Eu adoro que o neuroticismo é tão alto que ele vai anotar. Primeiro que você falou? Porque é pra não perder informação. Exatamente. Vulnerabilidade. Pra você ver como o teste funciona, né? Instabilidade emocional. Esses são os fatores, subfatores do fator neuroticismo. Passividade ou falta de energia. Todos nós estamos com colinha aqui, exatamente pra gente seguir. E sintomas depressivos, mas também pode ser ansiosos. Isso é o 4. Isso. Aí eu posso falar um pouquinho de cada um deles, tá? Show. Então, na vulnerabilidade. Devo estar alto em todos esses pra dar 94. Quase gabaritei todos. Queria 100? Caramba. É o ápice do neuroticismo. né? A pistola Porque não foi 100. Então, a vulnerabilidade vai avaliar o quão frágil emocionalmente a pessoa pode ser, o quanto que ela tem medo do que o outro abandone. Então, essa pessoa pode acabar tendo comportamentos que ela não gostaria tanto, mas para que o outro fique. Então... Isso é a vulnerabilidade. Isso é vulnerabilidade, tá? Certo.
Então pode ser que tenha alguma questão de dependência emocional, alguma questão de dificuldade para tomar decisão, e você depende do outro para tomar decisão para você. Porque você tem medo. Ou você fica verificando muito com o outro, assim, pra tomar uma decisão. Medo de decepcionar as pessoas. Pensa em insegurança, né? Sim. Acho que é o termo que resume essa... Isso é essa a questão de vulnerabilidade. Isso. Tá. Seu percentil deu 92. Caramba! Então, pelo que ele dá, tipo, você tem uma tendência a uma baixa autoestima, aí vem aquelas crenças disfuncionais que a gente tava conversando. Disclaimer, né? A gente tava conversando. O diagnóstico que a gente traçou antes da filmagem. Mas eu tava compartilhando com o Doko, né? Falei, cara, eu até esqueci o que a gente tava falando, mas eu tava compartilhando, falei, meu, a gente tava almoçando e eu comecei já, deixa eu tomar uma cerveja aqui pra dar uma relaxada. Nossa, negócio. Porque a gente tem porque eu era igualzinho você. Tipo, faz aquelas piadas meio autodepreciativas pra quebrar o gelo. Só que você tá dizendo alguma coisa sobre você, né? A forma que você se vê. Então essas... Fica uma dúvida aí pro pessoal. Toda piada tem um fundo de verdade? Sim. Neste caso... E aí, então aparece isso, né? Essa questão de se ver dessa forma, tem... Tanto que ele chama de distorção. É exatamente uma distorção que você tem sobre você mesmo, que faz com que você tenha medo de tomar uma decisão, de participar de alguma coisa. Porque você tem essa insegurança um pouco maior. Eu acho tão legal essa questão que o Fernando levantou, né? De, vou fazer uma piada autodepreciativa pra quebrar o gelo. Porque a ideia que transparece, que tá por trás disso, é justamente de que pra você deixar o outro mais confortável, eu vou me diminuir. É bizarro, né? E a questão é bem essa. E até pra ele não esperar de mim. Exato, ele vai me esperar menos de mim e pra ele ficar mais confortável eu vou me fazer menor. Fica aí pra terapia. Tá tirando do cabelo, inclusive. Uau. Você não precisa se enquadrar em tudo que ele mostra aqui, mas quer dizer que em alguma dessas coisas você tem uma forma elevada. Então você pode acabar dependendo de outras pessoas para tomar decisão para você, ou uma dependência emocional, de você não consigo ficar sem essa pessoa. E também ele mostra que pessoas que têm essa vulnerabilidade alta tendem a desenvolver com maior facilidade ansiedade e depressão. Porque você tá, né, sempre à mercê de tudo isso. Ansiedade, não tenho dúvida. Não, mas continue. E aqui aparece que exatamente a pessoa que tem isso alto tem uma distorção da sua autoimagem de forma negativa. Caramba. Isso quer dizer que você não se vê com óculos realistas. Vamos colocar assim. Imagina que a distorção, a gente tem a distorção ela seria como se fosse um filtro. Então imagina como se fosse uma luneta, sabe aquelas lunetas de pirata? Quando você tem uma distorção, é como se essa luneta ela fosse em formato de lua. Então tudo que você vê acaba sendo lua. Entende? Isso é uma distorção. A ideia é a gente conseguir consertar essa luneta para conseguir se ver de uma maneira um pouquinho mais alicerçada na realidade. Então, quando você tem uma visão de si distorcida, é porque ela não combina com quem você é de verdade. Uau. Fica pra pensar. Sim, exatamente. Eu só quero chorar. Posso ir embora, posso ir no banheiro. Eu acho que a gente não, mas eu acho que a gente vai precisar pensar no cenário de colocar um lencinho, assim, uma caixinha de Não é lencinhos. mesmo? Quando a gente traz convidados, a gente coloca Tem minha máscara. E como que fica a instabilidade número 2? Tá, a instabilidade emocional, ela vai ver o quanto que você pode ter um comportamento muito intenso, dependendo daquele sentimento que você tem. Normalmente ele é voltado à ansiedade, à irritabilidade, a quanto você vai variar de humor, tá? De forma mais sutil, não sutil, mas de forma mais rápida, assim. Acontece um estímulo, já muda emocionalmente. E o seu deu o percentil 95. Caramba. Então, pelo menos a média aí tá fenomenal. Essa é o que... Assim, disclaimer, é o que o seu... Dos fatores foi o que deu mais alto, né? Os fatores, deixa eu ver. Dos fatores gerais. Começando bem, Foi o que deu mais alto. Não, mas eu acho que a gente tem que voltar, porque muito legal pensar, tipo... nas características de personalidade no geral, mas sempre tomar cuidado com essa coisa de deu muito alto, não quer dizer que... É aquilo que eu comentei antes, não quer dizer que é ruim. Eu acho que depois que a gente terminar isso, tem até uma provocação que eu quero fazer, principalmente pro Fernando e pra Juliana. Mas... lá vem. É ele, porque é ele. Não sou eu, não. Não, mas é uma questão um pouco diferente, né? Mas eu gosto muito dessa questão da instabilidade emocional, porque eu penso muito na questão de como a ansiedade funciona. E aí, eu que sou um pouquinho mais da área da pesquisa, fico pensando sempre na questão de como é que o cérebro da pessoa ansiosa funciona.
E parte das questões fisiológicas mesmo que mudam na pessoa ansiosa são partes do cérebro que estão muito relacionadas ao quão as suas áreas relacionadas à emoção, o quanto elas intensamente funcionam, né? O quão mais intensas elas funcionam. Então faz muito sentido você pensar que uma pessoa muito neurótica, né? Que tem um neuroticismo muito alto, a instabilidade emocional entra aí justamente nessa questão de... Para você tentar controlar tudo, às vezes significa que uma pequena coisa te incomoda mais. E aí entra essa questão da instabilidade emocional, né? Do porquê que eu respondo mais, é mais intenso o que eu sinto em relação às coisas que acontecem no meu dia a dia. Porque quanto mais incômodo isso me causa, mais eu vou tentar controlar aquilo. A situação. Exatamente. Ele já explicou exatamente o que eu ia falar da instabilidade emocional, mas exatamente isso. Em síntese, seria baixa tolerância à frustração, né? Que você estava falando. Mas, de novo, isso não necessariamente é ruim. Lembra sempre disso. Quando a gente tá falando de alto, muito alto, quer dizer que numa média populacional, esse teu traço tá um pouco acima da média. Mas isso não quer dizer que é ruim. Quer dizer que é simplesmente a forma como você se configura. Se a gente for pensar assim... Isso é uma coisa interessante pra gente debater. Como as personalidades se organizam dependendo da geolocalização. Nossa, então, por exemplo, em São Paulo, capital, assim, presumo, e aí eu não sei se a gente tem pesquisa nisso, até vale a gente pensar sobre... Ou a gente faz. Não tem ou a gente faz. Mas o quanto que essas características de neuroticismo são altas. Por conta do ambiente em que a gente vive em São Paulo. São Paulo é conhecido como um ambiente caótico. Sim. Mas isso tem nesse próprio teste, porque quando eu fiz a correção sua na população geral do Brasil. Se a gente fizesse com São Paulo, teria algumas alterações. Teria alteração pra cima, né? No meu caso. Então. Não necessariamente pra baixo. Sério? Porque São Paulo, a média de desvio padrão dela, quando a gente for olhar os dados normativos, São Paulo tende a ser mais depressivo do que as outras regiões do Brasil. Então, eu já corrigi teste em que só pra ver, eu colocava pra população geral e pra população de São Paulo. A pessoa tinha depressão em um, no outro não. Porque São Paulo é mais depressivo. Sério? São Paulo é mais depressivo. Então, isso... O grau de comparação também, de autocomparação, deve ser muito maior. Por isso que... O meu daria, então, 110, aí ficou no 95. Não tô brincando. Mas continuamos. Aí você tem a falta de energia ou passividade, né? O que é isso? Então, aqui ele vai ver o quanto que você é proativo, né? O quanto que você vai conseguir sozinho iniciar uma tarefa, ir até o final, a velocidade de você tomar essa decisão. Então, o que me parece que é alto. Então, você tende a procrastinar. Você é aquela pessoa que vai procrastinando mais, tem mais dificuldade de... Você começa uma coisa e para no meio. Aí vem todos aqueles sintomas que você falou que, tenho quase uma suspeita de TDAH. Então, vai saber se você vai respondendo baseado nisso. Então, no seu autorrelato, você tende a ser uma pessoa que procrastina, deixa pra última hora... Tem uma questão mais de abandonar tarefas antes de terminar elas. Então, começa aqui, aí pula pra outra coisa, aí pula pra outra coisa, aí depois volta aqui, aí... Não, e tem muito aquela questão da ansiedade de planejamento, né? De que quando você para e pensa, olha, no dia eu tenho que fazer tudo isso e a lista vai ficando muito grande, e você fica, então eu não vou nem começar, porque não vai dar tempo de fazer. Exato, isso eu tenho. Então. É o clássico. Sim, mas é o clássico. Eu sei porque isso acontece comigo também, né? Eu tenho meu Notion onde eu tento me organizar. E aí no começo do dia eu vou colocando as coisas que eu tenho que fazer e eu vejo que tem tipo 10 quadrinhos lá no Notion. Eu falo, putz, não vai dar tempo de eu fazer. Não, mas o meu é só um mesmo. mas aí entra as estratégias terapêuticas, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu fazia no meu Notion e que era um inferno era que eu não colocava, tipo, escrever um parágrafo do meu mestrado. Eu colocava escrever o mestrado. Caramba. E aí na hora que eu lia o quadradinho no Notion, eu pensava, não dá pra eu terminar o mestrado num dia, né? Não dá pra eu escrever tudo que eu preciso fazer em um dia, então eu não vou fazer. E se você quebra em pequenas tarefas, fica mais palpável, né? E essa já é uma estratégia terapêutica que ajuda pra caramba. Tijolinho do muro. Sim. Interessante. Aí você tem o fator depressão. Que deu... Eu te falei o percentil do passividade? Não? Foi 80. Tá. Um pouco mais baixo. Vai descendo. A depressão foi 78. Mas ele é muito mais como que você vê a sua história de vida e sua expectativa em relação ao futuro. Se você tem essa capacidade de lidar com essas dificuldades que podem aparecer e que apareceram. Então, a sua percepção sobre você ao longo da história em relação ao futuro. Então, aqui mostra que você tem dificuldade para reconhecer eventos positivos. Então, você acaba isso é muito. maximizando os eventos negativos.
Isso é muito. Você tem uma expectativa negativa em relação ao futuro. Pode ter uma questão mais de desesperança. Aqui também de se sentir sozinho. Os objetivos não são tão claros. E também achar que você não é tão capaz de lidar com as dificuldades que estão por vir. Então, novamente, você não precisa... Não, isso eu tenho pra caramba. Legal. Então, você não precisa atender Encaixar a em tudo tudo. isso aqui, tá? Mas tende a ter essa percepção e esses comportamentos. Então, por exemplo, Caramba. nesse caso desse subfator da depressão, você pode, por exemplo, estar muito mais linkado a como você vê a tua história de vida até agora. Então, desses eventos negativos que você acaba prestando mais atenção do que os eventos positivos. Então, a tua orientação para a tua própria história volta para os eventos negativos. Nas partes Às vezes, negativas. nem tanto tem a ver com como você vê o futuro. Nesse caso da depressão, pode estar, desse superfator da depressão, pode estar muito mais ligado a como você vê o teu passado. Entende? Por isso que, enquanto ele tava falando, tinha alguns que você falava, isso com certeza, isso nada a ver. É assim mesmo, essa é a ideia. Por quê? Porque existe uma tendência aí. Talvez a tua tendência nesse subfator esteja muito mais ligada à visão do passado do que à visão do futuro. Do futuro. Caramba, vocês estão falando umas coisas que nem eu nunca imaginei. Por isso que eu falei, não, é melhor nem fazer. Não vou participar. Pra que eu vou participar disso que eu tô fazendo com a minha vida? Caramba, não, mas tipo, parando assim, pra ver, de fato, tem muitas coisas que eu nunca imaginei. Caramba, que da hora. Legal. Vamos continuar. Então, Escrever um relatório aqui. Tá, aí então depressão, acho que 1 a 4 já terminou, né? Isso. A gente entra no fator de extroversão. Então, quando você deu médio, o fator total. Então, questão de extroversão, você tá dentro do esperado. E aí tem as subcategorias, né? Tem uma que a gente achou super interessante, que não é nada que a gente esperaria de você. Então, olha só, e antes dele falar, por que é interessante? A gente resolveu, assim, olhar rapidinho antes pra ver o que chama atenção pra gente. Por quê? A gente tem uma visão sobre você, que é uma visão externa. Nós três concordamos nessa visão externa. Sério? Sim. Concordamos. Mas, ao mesmo tempo, isso deu muito discrepante com o que você acredita de você mesmo. Caramba. E quando apareceu isso, eu falei, não, nem fudendo. Exatamente. Sério? Sério. E isso é positivo ou negativo? Depende. É um dado pra você É um dado, pensar. entendi. Nada em personalidade é positivo ou negativo. A não ser que seja um transtorno. Aí, beleza. Mas esse questionário não diagnostica transtorno, não. então tá tranquilo. Não, tá bom. relaxa, tá tudo certo. Tá bom. Eu tenho transtorno. Que é comunicação. Então, é o quanto que a pessoa é comunicativa, é expansiva, né? Eu sou zero comunicativo. Não. A gente não acha isso. Nossa, não. Nossa, você foi super receptivo quando a gente veio nossa, aqui pra total. clínica. Extremamente receptivo. Então, mas receptivo é de você. Eu gosto de falar que gosto de ser de uma certa forma pra quebrar o gelo, o bobo da corte. Mas justamente. Não, justamente pra pessoa se sentir mais à vontade, não se sentir, né? Putz, em que lugar que eu tô, pra não se sentir meio. E aí eu faço umas piadas me zoando, me fazendo como bobo, justamente pra pessoa se sentir mais tranquila, né? Então, mas é curioso como você pega essa estratégia pra fazer ele se sentir mais confortável e não outra estratégia. Você não precisa se, tipo, autodepreciar pra isso. Mas o quanto que você já tem uma facilidade com esse tema. Porque você normalmente já tem se visto dessa forma distorcida, né? Mas aí que tá. Caramba, A umas coisas que eu nunca. Eu sei. Então, eu não sei o que eu vou comer hoje à noite. Já tô falando Vamos de lendo a minha sua personalidade. Mas eu acho que essa questão. Parece que estão vendo minha cueca. Mas essa questão da comunicação, ela abre um precedente muito legal de que, como às vezes a gente confunde comunicabilidade, né? Tipo, abertura para conversar com outra pessoa, com um mecanismo de defesa do ansioso, que é justamente essa mímica social, né? Uma coisa que eu acho que nós todos temos aqui, que é justamente essa questão de, conforme eu leio o ambiente, eu quebro o gelo para parecer que eu sou mais aberto, para parecer que eu consigo me misturar melhor, mas na realidade é uma desculpa para que eu não tenha que me comunicar. Então, se tá todo mundo confortável, a atenção fica menos em mim, eu tenho que me mostrar menos, logo eu me Você falou de mim. Exato, eu me camuflo melhor, o termo é bem esse. Né? Você falou de mim. Caramba. Mas é porque isso é muito comum, principalmente em pessoas que têm ansiedade social, principalmente, né? De que elas têm uma estratégia não pra fazer amizade, pra estabelecer um vínculo, mas ela deixa outra pessoa confortável o suficiente pra que ela não tenha curiosidade de saber mais sobre mim. E aí eu não preciso me comunicar. Caraca.
Né? Sou eu. O Fer deu uma olhadinha aqui. Exatamente. Você uma troca de olhares aqui. Você também tem essa personalidade? Ela. Você também? É. Eu sou mais de boa. Aí que tá. É Legal. muito interessante o tipo de estratégia. Então, por exemplo, a gente tava conversando antes, né? E você trouxe de, nossa, você, no primeiro episódio que a gente gravou, você foi extremamente comunicativa, né? Muito tranquilo. E, na verdade, é exatamente o contrário. Essa é uma estratégia minha. Então, eu tenho muita mímica social. Por quê? Porque eu sou extremamente ansiosa nesse sentido. Então, me colocar, o primeiro episódio que eu estava gravando, eu estava suando o momento inteiro. Então, o momento inteiro, por dentro, eu tava tremendo. Eu sentia todos os meus sintomas dentro de mim, o coração batendo e etc. Por fora, super tranquila. Por quê? É uma mímica social muito grande. Então, olha só como é interessante isso. A sua mímica, como você faz pra estar num lugar pra ficar tranquilo você faz piada, autodepreciativa e tal, tudo isso que a gente falou. A minha estratégia é o contrário. O que eu normalmente faço, eu chamo pro outro. Então, eu sempre viro pro outro. Como é que você sente isso? Como é que você tá? Conta sua história. Né? O holofote vira pro outro. Entende? Entendi. Então são estratégias diferentes. Uma boa estratégia. Porque todo mundo gosta de falar sobre si mesmo, então sempre funciona. É isso que eu utilizo. Não, mas olha que interessante, porque a definição do seu resultado é tipo, você não consegue se expressar em público, dificuldade de tomar iniciativa pra conhecer pessoas novas, um maior distanciamento nas relações interpessoais, uma timidez, constrangimento em situação que você tem que se expor, falar pouco de si mesmo. Só que quando a gente tá aqui, você é super comunicativo, super, sabe, acolhedor, assim. Então, tipo, isso foi, nossa, que diferentão. Pra gente foi um resultado... Nossa! Fora da curva, né? Nada a ver, né? Uma coisa com a outra. A gente vai ver nas questões de mecanismo de defesa, Nada né? a ver com o que você apresenta pra gente. Então, o teu mecanismo de defesa... E assim, isso não é ruim. Todo mundo tem os seus mecanismos de defesa pra lidar exatamente com partes da personalidade. O teu mecanismo é muito bom. Isso quer dizer que o quê? O teu mecanismo é muito bom a ponto da gente virar e falar, nossa, eu não imaginava que ele se via dessa forma. Não dá nem pra saber se não fosse por aqui, sabe? Não é perceptível. Então, o mecanismo tá funcionando. Tá Total, funcionando. 100%. É por isso que ele permanece. Entendi. Caramba, que interessante. Por isso que ele perpetua. Exato. Então. Isso é reforçado. Aí a segunda parte chama... Já me perdi aqui de tanto que eu tava vendo. Repita alguma coisa? Esse foi comunicação. De comunicação. O fator... É que esse é o fator Extroversão. da extroversão. Aí dentro dele a gente tem 4. Mas a gente resolveu falar só da comunicação, que foi o que deu diferente. Entende? Entendi. Então a gente tem a altivez, dinamismo e interação social. A altivez é a sua percepção, a percepção que você tem, a percepção que você tem sobre a sua capacidade, seu valor. O dinamismo é o quanto que você toma iniciativa em situações variadas do dia a dia e coloca suas ideias em prática, seu nível de atividade. Interação social, próprio nome, interação social. Tudo dentro da média. Você não apresenta nada que vai ter um mecanismo de defesa ou que você tá tendo comportamentos com muito mais frequência do que esperado. Tá dentro do esperado. Não tem, tá ok. Tanto que o resultado, tipo, padrão É de quantos por cento? você tá altivez 46, dinamismo 59, interação social 69. Então fala que você tá tem um comportamento cognitivo e emocional dentro da média da população, tem flexibilidade, você pode exagerar uma vez, pode ficar um pouco mais para baixo outra vez. A média é 50, então? Varia. Pensa assim, é entre 50, 15 pra cima e 15 pra baixo, vai. Tem um desvio aí. A gente chama de desvio padrão. Então a única coisa que chama então atenção... o negócio aqui do primeiro... Nossa, é muito alto. Eu falei, caramba, 95, 92. Mas, de novo, isso não necessariamente é ruim. Sim, então, mas é porque até eu tô me avaliando, analisando. Caramba, então, muito acima, muito acima. Mas aí que tá, pensa. Assim, não existe uma pessoa que tá 100% médio em todos os fatores. É impossível. É impossível. Por quê? Porque isso constitui uma pessoa zero. Assim, uma pessoa que voa 100%. Você não tem personalidade, né? Meio que sem personalidade. Entende? É natural que a gente tenha fatores que oscilam um pouco. Isso faz parte exatamente da personalidade. Eu acho que... Porque é aquilo, né? Muitos desses fatores, eles são construídos e a personalidade... O que foi? Eu devia abrir o seu aqui, né? Mas a ideia dos fatores de personalidade é que eles são uma mistura do seu mecanismo biológico, mas da sua história de vida também.
Então é por isso que é impossível ter alguém médio em tudo, porque a história de vida das pessoas nunca é igual. Então, como nós todos aqui somos diferentes em termos neurofisiológicos, nosso cérebro é diferente, e nossa vivência também é diferente. Então é natural que uma pessoa que talvez tenha passado por um trauma na infância, ela vai ter uma característica exacerbada, enquanto outra pessoa que passou por outra história de vida, talvez uma mudança de país, né? Você falou que é de família de imigrantes, vai ter outra mudança. E isso é comum. A ideia dos fatores é justamente essa, né? Ter um fator que seja explicado por uma mudança ao longo da sua história de vida. Interessante. Bem legal. Interessante. E... Estamos extroversão, né? Então, Isso. Qual é a parte mais... Quais são os pontos, assim, que vocês falaram? Nossa, eu vi que vocês falaram sobre 2 pontos que... Vocês falaram, nossa... Vocês se assustaram. Não assustar, mas assim, que foi diferente do que a gente esperava. Vocês esperavam. É porque assim, tem uma diferença entre extroversão e socialização. É a socialização que chama atenção. Que a extroversão, beleza, tá ok, você se comunica ali e tal. Mas sua percepção seja muito baixa, e pra gente você tem toda uma capacidade preservada de comunicação. Se ficou com uma dúvida em algum dos outros fatores que eu falei, da altivez, dinamismo, interação social, porque às vezes eu falo rápido. O quê? Nada. Juliana está com frio. Eu estava com frio. Aí tem o fator socialização. Certo. Aí você tem o primeiro subfator dele é o que a gente chama de amabilidade. Dentro da média também, perceptivo 60. Então é o quanto você é atencioso, você é empático. Tá ok. Tá ok. Tá tudo bem. Tá ok. Tá ok. E quanto você é educado e tal, você consegue acolher as pessoas. Tá dentro da média, inesperado. Você não agride ninguém, tô com dor. É o típico, você não chuta cachorro na rua. Tá tudo ok. Saudável. Aí você tem um fator pró-sociabilidade, né? E aí vai falar sobre... O que é pró-sociabilidade? Então... A gente tá olhando aqui. Aí chama atenção, que eu achei engraçadinho. O quanto você se coloca em comportamento de risco, o quanto você acaba concorda e se comporta da forma que a lei tá escrita, né? Você segue essas regras sociais, esses valores morais. Você aceita elas tranquilamente. Pense assim, pró-sociabilidade se você tem que escolher entre você e o grupo, o quão predisposto você está em escolher o grupo. Tá. Deve ser 101, então. Deu 0, mano. Vai dar 100 não, deu 0. Sério? Deu 0. Nossa, então tipo, eu tô cagando. Não necessariamente, porque, novamente, ele vai tanto essa questão de você estar pensando no grupo, ou quanto você se expõe a risco. Então, tipo, tem leis que falam, aqui você não pode dirigir depois de beber. Mas eu só bebi um pouquinho, eu vou. E aí isso vai diminuindo a sua pró-sociabilidade. Porque você não tá pensando não o seu grupo, né? No geral em si, na sociedade como um todo. Então, tem que saber quais foram suas respostas. A gente não olhou uma por uma. A gente olhou, na verdade, né? Mas não lembro. Então, o que acontece? Você tende a colocar em situação em que você pode estar em risco. Pouca preocupação em seguir leis e regras sociais. Você pode ter... Por exemplo, pra você é muito tranquilo ficar nessa zona cinza. Entende? Social. Então, tá tudo bem. Nem que sim, nem que não. Pra você, isso é algo que você faz. Pra você é tranquilo. É normal, entende? assim, pra mim. Não representa Zona meu Deus, mas eu tô indo cinza, contra a lei. Não, isso não passa muito assim pra você. Segundo o teste. E aí você pode ter... Verdade. Mas é curioso que ele fala que você pode fazer isso por você minimizar você mesmo. Você desqualifica a sua importância. Então, por exemplo, se eu dirigir bêbado... Não tô falando que ele dirige bêbado, tá? Só um exemplo, porque é comum. Por favor. Vamos lá. Você dirige bêbado e você não pensa assim, eu posso morrer. Foda-se morrer. Nossa, mas tipo, eu dirijo bêbado. Não, eu diversas vezes eu falo, tipo, por exemplo, eu falo bastante com a Erika, né? Se eu morrer, tipo, tá tudo tranquilo. Exatamente. Tipo, nisso. E aí... E você pode colocar em risco. Você acaba, muitas vezes, pode ser que você se coloque em risco sem nem perceber tanto, porque exatamente por esse tipo de pensamento, de tudo bem. Porque, então, mas esse é o ponto. Eu fico, caramba, nossa, então Deus... Eu tô assustado com isso.
Cara, que legal isso. Interessante, né? Aí tem a questão de você... Me fala mais alguns exemplos, assim, pra cada vez me caracterizar que, nossa, é isso mesmo. Eu vou ler exatamente como tá escrito aqui pra essa definição, tá? Tende a envolver-se em situações que podem colocá-lo ou as demais pessoas em perigo. Pode também apresentar pouca preocupação em seguir leis e regras sociais, podendo ainda apresentar uma visão que minimiza, ignora ou desqualifica a sua importância. Pode apresentar-se como manipulador, agindo ativamente para que as demais pessoas façam o que deseja. Pode apresentar um padrão hostil de interação com os demais, tratando-os de forma desrespeitosa ou opositora. Então, não necessariamente precisa ser tudo isso, porque tudo isso está indo contra a processabilidade, né? Mas alguma dessas questões você pode estar apresentando bastante. Mas coisa como, por exemplo, vou furar o farol porque tá de noite. Entendeu? Tipo, não tem nada. Tem gente... Só que o problema... Por que entra no risco? Porque alguém pode te cortar, né? Você tá indo contra a lei. Só que isso não pesa muito, entende? Então, tudo bem. No caso dele, isso não pesa quase nada. Então, outras coisas que... Não, são alguns fatores que são muito comuns quando a gente fala de baixa processabilidade, né? Que, tipo, furar farol, o Fernando falou das vezes de dirigir bêbado, sonegar imposto é uma coisa que acontece muito também, porque, tipo, é meu, né? Por que eu vou dar o que é meu? Então, são coisas que são mais comuns nessa linha, são exemplos muito mais comuns. Mas tem essa questão do Fernando que ele colocou também, que é, tipo, o quão valor eu tô dando pra minha existência a ponto de, tipo, esse risco aqui tudo bem, vale a pena correr. Então, não é sempre essa medida. É que processabilidade é um fator que eu acho meio complicado desse teste, porque ele esbarra em umas coisas de personalidade que são mais voltadas para questões de transtorno, mas não é uma questão, tipo, ele não fecha diagnóstico, né? Esse teste não fecha diagnóstico, mas alguns critérios que estão dentro dele são critérios de alerta para um transtorno. Mas sabe que seria interessante? Pegar você e ele, que deram coisas legais. Eu falo porque a minha processabilidade deu baixa também. Caramba. Só que não deu 0, né? Não, deu zero. A amabilidade dele deu 1, quase menos, não tem que dar menos 1, né? Mas tipo, quase menos 1, sabe? Mas seria legal pegar vocês dois e fazer o questionário moral. De situações morais. A gente pode fazer. Nossa. Mas olha só. Fiz um paralelo aqui que talvez seja interessante da processabilidade sua. Pensa comigo. Você acabou de falar que a sua família é uma família de imigrantes. Certo. Então você é a primeira geração aqui no Brasil, correto? Certo. Talvez a processabilidade também tenha um pouco de influência disso. Do quanto que você se sente pertencente a essa sociedade. Nossa. Entende? Então, exatamente. Talvez isso esteja influenciando esse teu índice de processabilidade. Caramba, por você não se sentir pertencente, você não liga. Ah, sério? Vamos fazer uma comparação. A gente tá aqui em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem essa tendência de laços mais soltos. Então, você não fala com o teu vizinho, você não tem essa noção. Então, é natural que, por você não ter isso, a sua processabilidade seja um pouco mais baixa. Então, compara com quando você conhece alguém que mora no interiorzão, assim? Não? Alguém, vocês conhecem. Quando você tem alguém que mora assim no interiorzão, minha família, por exemplo, é do sítio, tá? Bem interiorzão. A família inteira veio daquele espaço, sempre tá ali, faz muito tempo, muitas gerações ali. Você toma um cuidado maior com as pessoas daquele local. Por quê? Porque elas fazem parte da tua vida. Então você vai no padeiro lá e você conhece o padeiro, você conhece o filho do padeiro, você conhece o tio do padeiro, você conhece todo mundo do padeiro. Então você toma um cuidado maior, você pensa um pouco mais sobre isso. Enquanto que aqui em São Paulo tá todo mundo nem aí. Quase me gerou padrão. Eu gosto desse exemplo da processabilidade. Eu tive uma ex-namorada. Eu tive uma ex-namorada que era carioca, né? E aí, quando eu ia visitar lá no Rio de Janeiro, nossa, se tinha uma coisa que me incomodava, era que no Rio de é que no Rio de Janeiro todo mundo te trata como se ele fosse seu parente, seu amigo há 1000 anos, assim, tipo, o cara do mercado quer puxar assunto sobre sua mãe, e isso pra mim, pelo menos, era tipo angustiante, porque eu ficava, cara, eu não tô acostumado a conversar sobre isso com ninguém que não seja, sei lá, da minha família, sabe, que mora comigo. E todo mundo lá falava assim, tipo, te recebia querendo abraçar, você ia na casa de uma pessoa que você tava vendo pela primeira vez na vida, ela queria que você almoçasse na casa dela, e é desconfortável, né? Pra mim seria muito bom. Então, mas essa é a questão. Vamos lá, bora! Bora me abraçar, abraça à vontade. Mas entende, talvez essa questão Curioso. Da imigração da tua família. Engraçado. Exato. A questão da imigração e a questão o fator de morar em São Paulo também ajudam para esse índice de processabilidade baixo.
Nossa, eu fico imaginando, minha esposa sempre me chamou de Mowgli. Ela falou assim, você é mó Mowgli, você é muito Mowgli, que não sei. Eu falei, para de, né? E aí, vocês falando isso agora, tipo, faz Eu sou Mowgli. Sério? Total sentido. Caramba. Total sentido. O que você acha, Doko? É o inconsciente. O Doko é o nosso inconsciente. É o inconsciente. Fica ali no fundo, olha tudo, mexe em tudo. Caramba, eu tô assustado. Tô assustado com esse... Mas deixa a gente chegar no final, porque tem uma provocação que eu quero muito fazer pro Fernando. Ai, caralho, pra mim. Ele já me excluiu da jogada. Então, sou eu. Pra todos, na realidade, né? Mas é porque... E aí a gente entra na última da socialização, que é a confiança nas pessoas. Então é o quanto que você pode achar que você tem, sei lá, um inimigo, as pessoas vão me prejudicar, ou se você tende a confiar no que os outros falam pra você de primeira. Seu deu muito baixo, deu percentil 10. E que isso... Você tende a desconfiar. Ah, sim. Não. Eu desconfio na minha própria sombra. Desconfio do meu filho que Deus nasceu. Desconfia-se, né? Tô brincando. Aquele confio desconfiando? Aí que aparece que você tem uma constante percepção que as pessoas podem estar tentando te prejudicar, independente do contexto. Você pode ter mais ciúmes em relações, seja de amizade, amorosas. Uma dificuldade para desenvolver intimidade com as outras pessoas, porque você está sempre desconfiando delas. Eu lembrei daquele... Não sei se vocês assistiram a minissérie do Chernobyl. Não. Que tem uma hora que o ministro da KGB fala que o ditado da KGB era: confie, mas verifique. É isso. Ou seja... É isso, tipo... Caramba. Mas você acha que faz sentido? Nossa, faz muito sentido. Eu desconfio da minha própria sombra, então... Olha aí. Ó, quem é você, né? Quem tá me dando mensagem? Pra minha própria sombra, caramba, faz muito sentido. E aí o pessoal, eles usam essa própria, por exemplo, Instagram, Facebook, então eles usam isso pra gente, pra que a gente compre mais. A gente vira um produto, né? Então, Isso já somos. caramba, Já imagina. Tem aquele ditado, né? De que se o aplicativo é de graça e não tá te vendendo nada, é porque você é o produto. É o produto. E que falam que eles só... Existem os aplicativos de redes sociais que chamam a gente de usuário, né? Que seria a mesma coisa de gerar dependência e tudo mais. Exato. Então, o que chama atenção, né? Porque a gente não pensaria, porque a gente olhou, nossa, que a sua comunicação lá no extroversão é muito baixo e o seu fator total de socialização também é muito baixo, porque a gente super não falaria. E aí tem Assim. E também tem outra questão aqui, que é o fator realização. O fator realização, o seu deu baixo. O que é realização? Então, ele tem algumas questões como a competência, ponderação e prudência e empenho e comprometimento. O seu dá baixo, porque a sua competência, a forma que você... Não queria brigadinho. Como você está ativamente em busca de atingir seus objetivos, você está sempre trabalhando, tendo ideias, está dentro da média. O seu empenho, a forma que você se vê se dedicando a isso também está dentro da média. Só que a sua realização ela cai pela questão da ponderação e prudência, que deu muito baixo, percentil 3. Porque você acaba... Aí entra um pouco naquelas coisas de risco, né? Que você acaba não tendo cuidado com a forma de você expressar suas opiniões, seus interesses, ou como você consegue avaliar as consequências das suas ações. Então você tende a uma impulsividade. Então você acaba não tendo a prudência. Que é interessante, né? Que o meu foi 100. Exato. A gente zoa. A imprudência, então, o seu era 100. Não. 100% pensando muito ao ponto de não sair do lugar. Eu acho que essa questão da ponderação, ela é legal pra gente mostrar como o questionário de personalidade não é uma coisa... alto é ruim. Não. Que é justamente isso. Ter pouca ponderação não é ideal, porque você se coloca muito em risco. Mas ter muita ponderação também não é ideal, porque você trava. Você fica pensando demais sobre tudo e isso acaba te atrapalhando também Minha funcionar. vida. Então, é isso que significa ponderação e prudência. A definição que ela fala você tende a falar sem pensar, ou agir antes de ter um planejamento, ser impulsivo. Bastante. Começar as coisas sem planejar, só vai. Só que isso não quer dizer que você tá a uma baixa tolerância de frustração, ou você tá com uma instabilidade emocional. É que você simplesmente não planeja. Você vai e faz. Isso pode te levar longe. Muitas pessoas com essa tendência conseguem conquistar muitas coisas. E talvez você vai sendo reforçado, porque tá dando certo. Comecei um novo empreendimento, deu certo. Comecei tal coisa, deu certo. Deu errado, mas tentar outra coisa. Isso vai funcionando. A minha ponderação deu baixa também, né? Eu não me lembro, mas eu vou abrir aqui de todo mundo aqui. Todos nós fizemos. Numa sessão de, por exemplo, psicologia, de quando vocês estão com seus pacientes,
Vocês fazem esse tipo de Depende teste? muito. Depende muito da motivação, por que o paciente tá com a gente e o quanto que analisar a personalidade dele vai ajudar no processo terapêutico. Então depende muito. Não é com todos os pacientes que a gente faz Teoricamente ajudaria, né? Porque você tem mais informação do paciente. Depende. Eu faço questionários mais em sintomatologias, seja ansiosas, depressivas, e eu vou vendo quais são os sintomas e acompanhando isso com o tempo, né? Então você aplica um questionário, você tem ali, ansiedade grave. Passa, sei lá, 3 meses, você vai de novo, moderado. Aí você começa a ver evolução no paciente, mas isso é mais pra mim. Não é, tipo... E também mostrar pra ele, a evolução que você teve. Mas de personalidade, pra mim, eu só faço quando é avaliação neuropsicológica. Caramba. E aí você tem tudo tabulado. Questão emocional, cognitiva e de personalidade. Aí tem um relatório bonitinho. Porque para um caso de terapia, isso daí é uma coisa que você vai pegando ao longo das sessões, né? Você vai entender. Esse questionário ele é bom porque em um protocolo de avaliação, que eu preciso de muita informação em pouco tempo, é uma forma de eu resumir o funcionamento daquela pessoa, o comportamento dela, e eu ter uma informação rápida sobre isso. Só que em psicoterapia, é tipo, você tem o tempo que você precisar para descobrir tudo isso sobre a pessoa, com exemplos práticos da vida dela, que eu acho que é melhor. Então, essa questão da sua impulsividade teria aparecido nas sessões, essa questão de baixa confiança nas pessoas também. E aí vai aparecendo, não precisa dar... O que foi? Que engraçado. É engraçado. Eu achei bem interessante esse teste. É a primeira vez que eu faço, mas é bem interessante. Bem legal. Bem interessante. Aí tem o último fator. E aí, qual é? Que é o fator abertura. Você tá dentro da média no total. O que é abertura? Então, vai falar. E só que é muito curioso que você foi muito polarizado, né? Sério? Sim. Isso tá bom. Não existe que bom assim, e ruim. Não existe. Exatamente. Olha, ele aprendeu, gente. Parabéns. É porque tem um que você deu muito abaixo, outro que você deu muito alto, aí você ficou na média. Você meio que... Dentro dos subfatores? Dentro dos subfatores. Então, o que acontece? O que você dá muito baixo, que eu acho que até é comum... Talvez eu respondi errado. Não. Pode acontecer? Até pode. Mas... Vamos ver. Vamos ver se encaixa. Abertura a ideias. Então, é o quanto que você consegue estar aberto a novos conceitos, novas ideias. Pensar de uma forma diferente da que você pensa. Buscar arte, filosofia, músicas diferentes, expressões culturais diferentes. Gosta de envolver com contexto de imaginação, fantasia. E o seu deu percentil 1. É muito baixo. Então você não é tão curioso. Eu sou extremos, que engraçado. Mas é interessante, porque eu vou falar. Porque por mais que você tenha percentil 1 em abertura à ideia, você tem percentil 88, que dá como muito alto aqui, para busca de novidades. Você tem, mas não são questões abstratas, não são, né, ideias. Então, caramba. Acho que faz sentido pra questão religiosa até. Porque tem de ser curioso pra conhecer novos temas, tem de ser mais conservador e fiel aos seus gostos artísticos, às suas ideias. É uma postura mais rígida contra os seus próprios conceitos. Eu acredito nisso, é isso que eu sigo. Não tô aberto a outras ideias. Então não é ruim, entende? Você pode ter suas convicções, é isso aí. Mas é curioso pra gente, porque são duas coisas muito diferentes. Muito antagônicas. Tem busca por novidades. Aí você... Que é o quanto você gosta de buscar viver coisas novas, né? Novas ações, sair da rotina, não gosta de ter tudo da mesma forma. Então deu muito alto. Então você tem de estar ativamente procurando novidade. Então você pode não gostar de rotinas. Então você até falou, tipo, que busca caminhos diferentes, né? Você não faz sempre o mesmo caminho, você busca caminhos diferentes. Você tem pouca motivação para fazer aquilo que é repetitivo. Fica, que saco, eu gosto de variar. E você tende a se entediar com muita facilidade com a mesmice. Então você está sempre tentando inovar e fazer diferente. Então isso é bom. Direto. Às vezes... É engraçado, a minha esposa fala que eu tenho um parafuso a menos. De fato, eu sou móvel. Agora eu tô vendo, assim, tô escovando o dente e falo, vou escovar com a esquerda, assim, do nada eu começo a escovar com a esquerda. E tudo bem, não tem problema. Exato. São coisas assim, só pra sei lá, me desafiar, assim. Caramba. Mas que eu gosto, porque é na minha cabeça. É bem antagônico. Então, eu não sou aberto a novas ideias, porque eu tenho minhas convicções, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu busco muita novidade e meu liberalismo dá alto. Que é o quanto que você lida com diferentes valores morais e sociais, a noção que você pode... Esses valores sociais e morais, eles podem ser relativizados e podem mudar ao longo do tempo, dependendo da região, da cultura.
Então você tem uma concepção de que seus valores sociais, éticos e legais, eles podem ser relativizados sim, e pode apresentar uma compreensão de que não existe verdades absolutas ou valores inquestionáveis. Então, sabe? Tipo, na minha percepção é meio... Não é meio contraditório, meio... Olha, eu enxergo como... Contraditório não, eu enxergo como um funcionamento... compreensivo, né? De, tipo, Compreensível. Não, sim, no sentido de eu sei as minhas crenças, eu sei o que eu acredito, eu não quero, quero desafiar as minhas crenças, mas não me incomoda das pessoas terem crenças diferentes das minhas. É verdade, eu acho que essa eu diria que inclusive é a forma ideal, né? Tipo, porque essa questão da abertura a novas ideias não é uma questão de, eu não tô aberto a novidade. Justamente por isso que são separadas, né? A questão da abertura a novas ideias é o quão estou disposto a questionar os meus valores, a questionar as coisas que sustentam a minha existência. E tudo bem, é desconfortável fazer isso. Então, pouquíssimas pessoas estão confortáveis em questionar os próprios valores. É mais comum, é até um instinto do ser humano sempre buscar algo para fundamentar a própria existência. Então, tudo bem. A questão aí é mais o liberalismo e a busca da novidade, de o quão eu estou disposto a conviver com pessoas que tenham âncoras, né, que tenham convicções diferentes das minhas, e dentro das minhas convicções, o quanto eu estou aberto a explorar novas formas de entender aquilo que eu já entendo. Faz todo sentido. Eu acho que eu tive uma experiência muito legal, assim, quando... Com mais ou menos com uns 24 anos, eu fiz um mochilão. E aí eu fiz um mochilão, e aí conheci muitas culturas. E aí muitas pessoas, você vai conhecendo o mundo afora, né? E uma das coisas que eu achei mais interessante disso tudo foi... Eu conheci muitas pessoas, e aí eu comecei a aprender a respeitar, assim, né? Tipo, de entender, não respeitar, mas entender por que a pessoa estava naquela cultura. Por exemplo, eu fui pra Colômbia, e na Colômbia eles têm o deus deles, né? E aí eles fazem rituais, assim, tipo, você vai no Mercadão, eu ia lá pra almoçar, e aí eles faziam rituais deles lá. E aí no meio do Mercadão, assim, sabe? Falei, caramba, que interessante, né? Só que eu falava, caramba, mas aí eu volto naquela questão, mas putz, eles não conhecem a Deus que eu conheço, sabe? Aí eu ficava, caramba, que pena também. Então eu falava, caramba, que interessante, mas também eu falava, caramba, que pena que eles não conhecem a Deus que eu conheço, sabe? Então acho que isso talvez me fez abrir bastante a mente. Então, por exemplo, na Indonésia, quando eu fui pra Indonésia, eles são muito fortes em... Putz, qual é aquele Deus? Eles são muito fortes... Pesquisar, religião indonésia. Não, a religião da Indonésia, eles são muito... Caramba... Na ilha de Bali, eles são hindu. Isso. Agora, o islamismo lá é o que predomina, 90 e poucos % islamismo. Só que na ilha de Bali é muito hinduísmo. E aí eu falei, caramba. E aí eles respeitam pra caramba, sabe, os Deus deles. E aí eu fui entendendo um pouquinho sobre a religião, a cultura de cada um. Aí é uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante. Curioso, porque é exatamente o que aparece aqui, né? Exato. A minha crença é essa, mas respeito a sua. Eu aceito a existência da tua crença, no sentido de, tudo bem, você pode acreditar nisso. Caramba, que interessante. É verdade, porque é a forma que você lida com o valor do outro, não com o seu próprio valor. Exato. Não, é que eu li errado, então, verdade, isso mesmo. Que interessante, caramba. Eu achei esse teste... Legal, né? Interessante, né? Bem interessante. E esse foi o último. Agora eu tô curioso. Eu vou soltar a bomba, então. Vamos lá. A gente... No estudo da personalidade, a gente sabe, como eu falei aqui mesmo, né? De que a personalidade, ela é construída ao longo da vida por características fisiológicas e pelas experiências. Então, a minha questão, e é justamente porque eu gosto do teste de personalidade e eu reforço essa questão de que ele não tem resposta boa ou ruim, é que, se a gente sabe que a personalidade é moldada a partir das suas experiências, o quanto esse padrão de personalidade não pode estar ligado a, por exemplo, a profissão de alguém. Nossa, 100%. 100%. E aí é exatamente essa questão de, tipo, eu tô falando aqui, olha, ele tem um neuroticismo muito alto, mas eu penso numa pessoa que tá numa posição de gerência, de gerenciamento. Ela precisa ter um neuroticismo muito alto, porque ela precisa controlar muita coisa, porque senão não funciona. Então... eu gosto sempre de voltar nessa coisa de, putz, meu neuroticismo deu muito alto, quer dizer que eu sou neurótico. Não,
quer dizer que talvez você esteja num momento da sua vida De funcionamento. em que uma coisa dela, por exemplo, a sua posição no seu trabalho, ou a sua posição na sua família, ou enfim, o que você está fazendo no momento, demande que você seja dessa forma. E aí, como a personalidade ela é líquida, né? Se a gente avaliar de novo essa personalidade daqui a Mas tá 10 diferente. anos, ela vai mudar. É o Você que a gente pode espera. mudar. Não existe personalidade eterna, nascer assim, morrer assim. Sério? Ela vai mudar. Porque as experiências mudam, né? Então, é exatamente isso. Eu estou num momento da minha vida em que eu, sei lá, tô querendo ser promovido, tô querendo controlar minhas coisas, tô querendo levantar dar um negócio do neuroticismo. chão. Eu preciso ser neurótico, eu preciso ter esse controle das coisas. Ó, pensa uma coisa. Como você era antes desse mochilão e como você ficou depois dele? Acho que neuroticismo até batia 200, né? não sei. Então. Eu nunca pensei Porque foi a primeira vez que eu fiz esse teste. Então sabe quando tá muito... Ah, mas, ó, por exemplo, uma questão que eu acho legal de levantar. Antes desse mochilão, você tinha talvez um pré-julgamento pelas outras culturas que mudou quando você entrou em contato com elas? Sim, com certeza. Então. Mudou isso sua personalidade. Mudou sua personalidade. Caramba, Quando você casou, interessante. muda. Eventos grandes Eu achava tendem que a era- mudar. Eu achava que era uma pessoa cool, até minha esposa falava, você é o Mogli! Eu acho que até dá pra voltar um pouco a questão da processabilidade, né? Pega num momento, sei lá, a pessoa tá começando a constituir uma família. Você precisa ter uma atenção maior pro seu grupo e não pro resto. É. Porque você tá querendo construir alguma coisa, né? Você tá querendo construir um ninho, querendo ou não. Então, são coisas que variam muito do seu momento de vida. Por isso que a gente fica sempre meio assim quando a gente faz avaliação de personalidade. E eu, pelo menos, gosto muito de tomar esse cuidado. De, olha, muito alto não é ruim, muito alto não é bom, muito baixo não é ruim, muito baixo não é bom. Porque depende muito de onde você tá. O teu momento de vida. Exato, do que você tá fazendo. Então vamos aplicar daqui a um mês de novo, vamos ver se melhor. Não, de novo, daqui a um né? mês a gente vai pegar as questões emocionais de você. Então, Cenários de ansiedade. Já tem que colocar um lencinho aqui. Eu sou muito chorão. Sério? Eu sou chorão pra caramba. Olha, Eu sou muito emocional. que legal. Vamos ver o que corresponde com isso aqui. Eu Depressão, brincadeira. No primeiro, pô, pra dar 90, 80. Qual? 80, Neuroticismo? Depressão Não, deu 78. 78. Porque eu falo dessa questão de trabalho, principalmente, porque tem muitos estudos que falam que se você pega CEOs de empresas muito grandes, muitos deles têm a processabilidade lá embaixo, E neuroticismo. tem amabilidade lá embaixo também. E a ideia é justamente porque quanto maior o cargo de liderança, você precisa precisa ser ser mais- é necessário você ser menos empático, porque você vai ter que tomar decisões difíceis e ser menos afetado por elas. E você tem que pensar mais em você. Sim. Senão você não sobe. Tem até a questão de muitos CEOs são psicopatas diagnosticados. Isso Porque eu vi. é uma questão de darwinismo social, né? Quanto menos você se importa com o outro, mais você prioriza seu ganho pessoal. Então é comum essas características aparecerem no mundo empresarial gigantesco. Porque é uma coisa que facilita e permite que você tenha um crescimento, enfim, financeiro e socioeconômico muito grande. Caramba. Pois é. E é isso aí, o que você achou? Achei bem interessante. Cara, eu tô speechless assim, porque vocês... Vocês estão me olhando nu. Assim, sim, uma coisa importante que vale a pena a gente trazer é que a gente conversou, Sim. comunicou tudo, assim, de que ia ser gravado e que, sim, a qualquer momento ele não se sente confortável. Vou Se a piscar qualquer duas momento- vezes, pisca 2 vezes se você estiver precisando de ajuda, tá ligado? Aí ele fica assim, né? Tocou? Vai dar um zoom nisso Não aqui. dá, não. Vamos fazer sticker do Fernando. Mas de que, claro, isso assim, tudo isso foi muito acordado pra ele se sentir confortável com isso. Essa é a ideia de um dos nossos uma das nossas vertentes do podcast, é exatamente a gente... Uns quadros, assim, Uns né? quadros, exatamente. É a gente entrar em contato com essas questões de certos testes psicológicos pra vocês terem conhecimento de como é que funciona, de como é que a gente entende personalidade, como é que a gente entende... principalmente personalidade, que a gente tava pensando, É que eu né? acho que personalidade é uma coisa. Por isso, e eu volto sempre nessa questão do cuidado de que não tem personalidade boa ou ruim. Porque é uma coisa que cai muito na boca do povo, de tipo, ai, não, mas eu sou assim porque é minha personalidade. Charles forte. Exato, sabe? A pessoa, Pessoa tipo, chato. ela quer justificar certas coisas. Ah, não, porque eu tenho gênio difícil, eu tenho personalidade difícil. E não é assim. A personalidade, ela é uma coisa líquida. Ela fala mais sobre o seu momento de vida do que quem você é.
Então, eu acho que é importante a gente trazer essa questão de personalidade justamente para que todo mundo entenda o quão variável é essa personalidade. Às vezes uma coisa que parece ruim não é ruim porque tá adequado ao seu contexto. E naquele contexto é o que faz você funcionar melhor. E tudo bem. Então, gente, para de ver horóscopo e vai pra um psicólogo mesmo, tá? Usa ciência. Me deixa o telefone de vocês aí. Eu quero começar a terapia. Então, pessoal. Então é isso. Caso vocês queiram fazer avaliação neuropsicológica de personalidade, chame a gente. Né? Venha pra cá também. Vocês têm algum telefone, algum WhatsApp ou site pra que as pessoas possam fazer? Teoricamente vai ser o Instagram. Entre em contato pelo Instagram, tem o nosso e-mail também, tá tudo lá na página do Instagram. E aí, se tiver interesse em fazer algum atendimento, alguma avaliação, a gente agenda de acordo com o horário. Sim. Belezinha. Combinado, obrigado. Você tá sentindo bem? Tô me sentindo, tô meio anestesiado. Alguma angústia? Algo que você queira compartilhar? Tô meio anestesiado. Na verdade, você fez uma boa analogia. Assim, imagina que você tá no meio do furacão, você ainda não sabe o que tá acontecendo, e você tá meio... Eu tô me sentindo assim. No meio do furacão. No olho dele, assim. No olho, assim. É porque no olho, né? Em tese, no olho tá tudo bem. Exato. O problema do psicólogo é que a gente vai te puxar pra fora, e pra te puxar pra fora você precisa passar pelo vento, né? Uhum. A ideia do psicólogo é isso, a gente puxa pra fora, loucura, e a gente coloca de volta dentro. Passa uma semana. Puxa pra fora. Várias coisas pra pensar. Então é isso, ele vai ter um surto ali no banheiro. Com licença. Até a próxima. Eu preciso chorar, gente. Obrigado pelo teste. Obrigado. Agradeço. Gostei bem. Gostei mesmo. Eu achei bem interessante. Que bom. Estamos felizes. Então se inscreva, dá uma curtidinha, um comentário e até a próxima.